Logo de cara, nós temos que começar dividindo os direitos fundamentais em, olha lá, em tangíveis e intangíveis. Então, bora lá. Tangíveis, vou botar só abreviado lá, tá, gente? Lá na película. Tangíveis, tá? Versus intangíveis. Ronaldo, o que é um direito fundamental tangível? Bom, um direito fundamental tangível é aquele que você consegue concretizá-lo, é aquele que você consegue materializar. Ok. Então, se o direito fundamental tangível é isso, se o direito fundamental tangível é aquele que a gente consegue materializar, o intangível, pela lógica, é aquele que a gente não consegue materializar e, portanto, será um direito abstrato. Isso? Exatamente. Ah, que legal, que bacana. Show de bola. Então, a gente pode colocar que aí no caderno, nas suas anotações, tá? Que o direito tangível é aquele que você consegue materializar. É aquele concreto, direito concreto, vamos colocar assim, um direito concreto. Show? Show. Bom dia, Selva. Show de bola. Mas, enfim, direito intangível é o direito abstrato, simples, tá? Mas aí nós temos também que trazer à tona uma outra classificaçãozinha. Vamos lá? O direito ele pode ser transcendental, transcendental a pessoa, tá? Por favor. E ele pode ser intranscendental. Transcendental a pessoa, ou da pessoa, ou a pessoa que o valha, né? O que eu quero dizer com isso é que o direito fundamental, ou ele está dentro, e se está dentro é intranscendental, tá? Ou ele está fora, e se ele está fora é transcendental. Então, a gente tem que ficar muito alerta em relação a isso na hora da análise de um direito fundamental. Por quê? Porque, obviamente, quando você estiver diante de um direito fundamental, você tem que saber, logo de cara, se ele possui essas qualidades, essas características, melhor dizendo, esses atributos, né? Porque se ele tiver uma dessas características aqui, nesse binomial que eu acabei de passar, logo ele vai poder ser relativizado ou não relativizável. Tudo bem? Tudo bem. Para que a gente tem que saber isso? Para saber se a relatividade se dá sobre o objeto jurídico fundamental, diretamente ou indiretamente. Não ao objeto principal, mas sim a outro que interfacicamente se possa, ó, claro, relativizá-lo. Vou dar um exemplo aqui. Direito de crença. Essa questão eu cobrei numa aula nossa e tirou o cabelo de muita gente. Direito de crença. Pensa comigo. O direito de crença é muito simples, né? Vamos analisar. Ele pode ser relativizado ou não relativizado? Ah, Ronaldo, o direito de crença ele pode ser relativizado porque quando a gente está fazendo a determinada liturgia, não é isso que eu estou falando. Direito de crença é uma coisa, manifestação de crença é outra. Além da gente ter que saber essas classificaçõezinhas aqui, a gente ainda tem que raciocinar o objeto jurídico fundamental exatamente como ele é posto na hora da prova. Vai por mim, né? Português é tudo nesse momento, né, Amorim? Português é tudo, né? Português e filosofia, principalmente a parte da lógica. Nós temos que saber localizar os objetos do que é que está sendo falado. Nós temos que saber requestioná-los. Porque, no final das contas, chega na hora da prova, você pensa que uma coisa é outra, exatamente porque você decorou determinado
preceito de lei, preceito de jurisprudência, preceito doutrinário, já era. Então, olha o que eu estou falando, direito de crença. O meu direito de crer em alguma coisa, ele está dentro ou está fora de você? Aí você vai falar assim, seu direito de crença, ele está dentro ou está fora de você? Não confunda, por favor, novamente, com o direito de manifestação da crença. Me diz. Pode responder aí, pode responder, fica à vontade. Meu direito de crença, vou até ajudar, ele está dentro de mim. Meu direito de convicção filosófica, política, né? Meu pensar, é óbvio que está dentro de mim. Então, se ele está dentro de mim, aí eu pergunto, ele é transcendente ou intranscendente à minha pessoa? Pergunta lançada. Ele é intranscendente. Ele é intranscendente. A professora Thais aqui acabou de responder. Ele é intranscendente. Uma coisa, e crença também não é só religião, né? Crença Não, é qualquer coisa. crença, convicção filosófica, política, pensamento, está dentro de você, está dentro de você. Ora bolas. Ó, se ele está dentro de você, então, obviamente, eu estou indo muito devagar com isso para que vocês não façam confusão, tá? Vamos lá. Está dentro de você. Agora, se ele está dentro de você, a sua crença, ela está dentro de você, cabe agora nós perguntarmos se essa crença, ela é tangível ou intangível. Olha lá, tangível ou intangível. Lembra que eu falei a respeito da tangibilidade ou intangibilidade? Pois é, do direito fundamental. Você consegue pegar a sua crença? Nem você mesmo consegue pegar a sua crença, quanto mais outra pessoa, não é mesmo? Né? É uma coisa abstrata. É uma coisa abstrata. Então, a sua crença, ela é abstrata e ela é o quê? Dentro. Intrínseca a você, intranscendente a você. Tá dentro de você. Aí você pensa pela lógica, para não ficar decorando esse negócio, olha lá, pela lógica jurídica aplicada, vamos lá. Se minha crença, ela tá dentro de mim, né? Tecnicamente falando, ela é intranscendente, eu não consigo pegá-la por quanto ela se apresentar abstrata, diga-me, quem é, em qual momento, em que circunstância, se é que existe, o seu direito de crença, de convicção filosófica ou política, o seu pensar, ele pode ser relativizado. Diz para mim, quem é que consegue? Diz para mim, ninguém conseguiria. E eu ainda vou trazer um outro termo de restritividade circunstancial. Jamais ninguém conseguiria relativizar jamais o seu direito de crença. Entenderam? Então, existe direito absoluto no Brasil. O que a jurisprudência do STF diz é numa pauta regrada, mesmo porque a jurisprudência não poderia trazer todos os direitos fundamentais em suas características para poderem ser falados naquela jurisprudência no seu inteiro teor. O que o STF falou quando não existem direitos fundamentais, quando não existem direitos fundamentais absolutos no nosso ordenamento jurídico, ele falou isso num tom de regramento, à luz do objeto apreciado em sede de uma jurisdição superior, suprema, né? STF, né? Então é isso que a gente tem que começar a ficar esperto. Se chegar na hora da sua prova e falar assim, olha, não existem direitos absolutos no Brasil, toma cuidado. Toma cuidado. Se deixar assim, né? Típico item sespiano ou sebraspiano, né? Típica questão sebraspiana. Não existem direitos absolutos no Brasil. Bom, em regra não existem, né? Agora, não existem direitos, jamais existirão direitos absolutos no Brasil. Toma cuidado com isso. Né? A gente tem que ficar esperto com esse tipo de questão, né? Porque a semântica, ela comanda nesse momento. Né? Então, vamos lá.
raciocinar sobre outro direito, né? Já que a gente falou de manifestação, desculpe, já que a gente falou de crença, direito de crença, agora cabe-nos falar sobre o direito de manifestação de crença. Eu vou explicar por que ele pode ser relativizado, né? Novamente, para quem entrou agora, toma aí cuidado com o que eu vou falar. Não confunda um direito fundamental com o seu dinamismo. Um direito fundamental, ele não pode ser confundido pelo seu dinamismo. A gente tem que separar os objetos. São relações jurídicas distintas, logo, cada relação jurídica tem o seu respectivo objeto. Não confundamos o objeto fundamental com o seu dinamismo. Como eu acabei de mencionar, vamos analisar agora como é que se fala? A manifestação da sua crença, da sua convicção filosófico-política, a manifestação do seu pensamento. Ela pode ou não pode? Primeiro a gente tem que analisar, né? Naquele binomial que a gente colocou aqui. Pergunto, deixa eu até tirar esse negócio de direito constitucional daqui da tela. Vamos lá. A gente está falando de teoria da relatividade, jurídico, fundamentação imediata ou imediata. A gente já vai chegar lá. Vamos lá. Vamos primeiro analisar isso aqui. Teoria da relativização jurídico fundamental, os direitos fundamentais, em relação agora sobre a manifestação do pensamento, a manifestação da crença, enfim, em forma, né, da sua crença, as liturgias. Vamos pensar comigo. A manifestação daquilo que você acredita, ela está fora ou está dentro de você? É óbvio, né? A pergunta parece até boba, mas não é para nível de lógica. Vamos lá. Está fora ou está dentro de você? Se manifestou, tá fora. Se manifestou, está fora. Não é? A manifestação está fora. Agora, tem que tomar cuidado com uma coisa. Você tem que saber se essa manifestação ela é concretista. Ela se materializou mesmo, né? Vamos lá pensar. Especifique, né? A gente tem que especificar. Eu decidi montar um culto, né? Um culto em determinado horário, um determinado lugar, materializei. Olha aí como é que é importante a gente analisar isso, tá? Então, a gente já acabou de perceber que está materializado, logo é concreto. Se é concreto, é tangível. É tangível, cara. Então, a manifestação da crença, né, especificadamente, é tangível. Se ela é tangível, logo ela é concreta, então é óbvio que se estiver ofendendo ao interesse público, se estiver ofendendo, né, aos valores constitucionais, pautados, claro, pela nossa Constituição, é óbvio, se ela é concreta, ela pode ser relativizada, não é mesmo? É exatamente isso. Porque a gente antecedentemente classificou como, olha aí, gente, transcendente, tecnicamente falando, não é mesmo? Pois é, ela é transcendente e, a partir do momento que é transcendente, se é materializável também, logo ela é tangível. Especificadamente, a manifestação da crença por meio dos seus cultos, em determinado lugar, em determinado horário, ofendendo o interesse público, é óbvio que pode ser relativizado. Aliás, pode não, deve ser relativizada. Aí você fala assim, pô, Ronaldo, o que é relativizado? Né? Talvez alguns não conheçam, eu tenho que ser, né? Eu tenho que ser, digamos assim, atento a essas circunstâncias de vocabulário. Relativizado é aquele momento em que o Estado, né, ou qualquer outra pessoa que tenha legitimidade para tanto, né, poder cercear, ainda que momentaneamente, o direito de realizar, né, aquela intervenção. Tá certo? Então a gente tem que ficar esperto com esse negócio. Né? Relativizar é isso. É cercear, ainda que momentaneamente. É intervir. Tá bom?
É para vocês não ficarem decorando isso. É para vocês não ficarem... Vocês vão ler o artigo 5º, vocês vão ter que, obviamente, analisar se o direito ele é tangível ou intangível, transcendente ou intranscendente. Preliminarmente, cara. Né? Vamos para outro direito aqui? Vamos lá. Direito à propriedade. Porra, claro, a propriedade não está dentro de você, velho. A propriedade não está dentro de você. Se ela não está dentro de você, ela é o quê? Transcendente. Se ela está fora de você, a propriedade, se você... Presta atenção. Se você pega uma casa, um carro, né? Logo, ela é tangível ou intangível? Tangível. Ela é tangível, não é? Tangível. Ela é tangível. Ah, Ronaldo, e a propriedade intelectual? A propriedade... Lembra que eu acabei de falar sobre a especificação a respeito da materialização? Pois é. A propriedade intelectual, como se trata de determinada obra, ela vai ser impedida, se ofender o interesse, os valores, os princípios, se ofender a lei, ela vai ser impedida de ser comercializada. Você não tem como impedir aquela obra de existir, mesmo porque ela já, fenomenicamente, ela já está no âmbito, ela já está no universo, enfim, já fora lançada. Você não vai destruir, você vai, obviamente, impedi-la de ser veiculada. Mas é uma outra coisa, né? Uma outra coisa. Nós estamos começando engatinhando a respeito da teoria da relatividade jurídico-fundamental ou dos direitos fundamentais que o valem, tá certo? Então, fiquem bem espertos com isso, fiquem muito espertos com isso, tá bom? Tá, Ronaldo, entendi. Direito à propriedade é óbvio, é lógico que ela está fora de mim, e se ela está fora de mim eu consigo materializá-la, logo também ela é tangível. Então, tecnicamente falando, ela é tangível e transcendente. Logo, se ela é tangível, está fora de mim, e ela é transcendente, desculpe, se ela é tangível, ela é transcendente, está fora de mim, ela é concretizável, ela é concreta, logo eu tenho como relativizá-la? Tem. Se, obviamente, por exemplo, a propriedade não estiver cumprindo a sua função social. Né? Está indo de encontro ao valor social, chamado função social. Né? Ao valor constitucional, melhor dizendo, chamado, né, função social. Ah, legal, bacana, estou entendendo. Se você planta maconha no terreno, você pode perder seu terreno. Se você planta maconha no seu terreno, né, você está lá plantando maconha, muitas maconhas, muitos pés de cannabis sativa lineu, né, e de repente baixa lá a polícia. E aí eu pergunto, plantar maconha é contra a lei? Claro que é. Genericamente não, porque está tendo entendimento agora de que o plantio de maconha para uso medicinal, para uso terapêutico, está sendo, né, liberado já. Enfim, mas vamos colocar que, pela regra, plantar maconha é contra a lei. Vamos colocar nesse sentido aqui para o nosso estudo, didaticamente falando. Aí eu chego para você e falo, olha, é óbvio que plantar maconha, eu estou numa propriedade, maconha é uma propriedade, muito embora ilícita, né? Aí eu vou dizer para você, essa propriedade, ela é o quê? Tangível, está fora de você, né? Aliás, ela é concreta, né? E ela está fora de você, logo é transcendente, então, se confronta os valores constitucionais, se confronta a lei, logo confronta o interesse público, então ela pode ser relativizada e imediatamente, ou seja, nesse momento não é desapropriação, nesse momento é confisco, mas é uma intervenção do Estado na propriedade privada, né? É uma espécie, confisco, é uma das espécies diante de ilícito. O confisco, ele se dá em razão de um ilícito, tá certo? Então, vamos colocar aqui que, além dessa classificação de tangibilidade e intangibilidade, existe também, claro, a transcendentibilidade e o intranscendente, mas também existe a relativização imediata e mediata. Ah, quando é que se dá uma relativização imediata? Anota aí.
imediata, toda vez que o objeto jurídico fundamental, né, toda vez que o objeto jurídico fundamental, ele for concreto, logo tangível. Anota isso. Anota isso. Propriedade? Sim, propriedade. Você acabou de falar, manifestação da crença, da convicção filosófica ou política? Sim, manifestação sim, mas os nascedouros do dinamismo do direito fundamental, em regra, dependendo se se apresentarem intranscendentes e, ao mesmo tempo, intangíveis, eles jamais poderão ser relativizados. Toma muito cuidado com isso. Tá legal? Então, cabe aqui a gente, logo de cara, fazer um regramento, né? Vamos fazer esse regramento aqui? Bora lá. Deixa eu apagar isso aqui e nós vamos fazer aqui, ó. Direito tangível, direito fundamental tangível e intranscendente, pergunto, vamos lá, vamos fazer isso junto comigo, vamos construir esse quadro junto comigo. Direito fundamental tangível e intranscendente, vamos colocar aqui, intangível e intranscendente pode ser relativizado? Não, em nenhuma circunstância. Jamais. Intangível e intranscendente. Meu Deus, então, não pode ser relativizado. Não pode ser réu. Né? Então, essa vai ser a imediata? Essa aí vai ser uma relativização imediata. Você vai relativizar outros direitos, né, que não sejam aqueles que não podem. Né? Não é porque o Estado não é que não pode, não, é porque ele jamais conseguiria também. Eu vou relativizar seu direito de crença. Não tem como, meu amigo, não tem como, porque está dentro da cabeça do cara. Ele pode me prender, né? Não, ele pode... me prender, ele vai relativizar o meu direito de liberdade de locomoção. Ele pode relativizar o seu direito de liberdade a qualquer outra coisa, menos, no nosso ordenamento jurídico, a sua liberdade de locomoção. Por exemplo, quando o cara, ele vai lá e não vota, por exemplo, né? Ele não vota, ele não cumpre uma obrigação dele em razão de uma crença, né? O que vai acontecer com ele? Né? Ele não vai ter outros direitos que serão prejudicados, ele vai ter um gravame, ele vai ter um gravame, né? A sua situação de concurso, numa situação de se formar, numa situação de viajar para o exterior, né? Porque o passaporte dele vai ficar, digamos assim, se ele não cumpre as obrigações eleitorais dele, ele vai ter uma série de probleminhas. Ou seja, em relação às suas liberdades, outras liberdades, mas que o direito dele será cerceado de liberdade, ou seja, eu quero crer que você tenha falado nisso, né, Thaís? De prisão. Não vai ter prisão em relação a isso. Não, eu tô dizendo assim, já que eu não posso relativizar o seu direito de pensamento, eu relativizo outra coisa para, tipo, como fosse, já que eu não posso esse, porque não tem como, porque não tem como eu pegar seu pensamento e enfiar numa caixa, então eu vou lá e relativizo outra coisa. Exatamente, ela vai relativizar outra coisa. Por isso que é mediata. É mediata. É uma relativização mediata, né? Show de bola? Show de bola. Vai anotando esse negócio aí, eu vou deixar essa aula gravada, inclusive. Vou deixar essa aula gravada, prometo. Essa eu vou conseguir deixar gravada. Agora, vamos lá, analisar outra coisa aqui. Ainda dentro da intangibilidade, né? Intangível, o direito intangível. Vamos lá colocar e transcendente. Ronaldo, existe esse direito intangível e transcendente? Pensa comigo aí. Ele é intangível. Ele é intangível. Não é palpável, é abstrato. É abstrato, mas ele sai. Ele sai. Ele transcende a pessoa.
A sua palavra. Ah, mano, olha a maldade aí, olha a maldade. A sua palavra? O Estado tem como proibir você de falar alguma coisa? Não é que ele não tenha poder para isso, ele até pode, né? Mas não diretamente. Ele não pode, ele não tem como impedir, a não ser tapando tua boca, mas não existe nenhum procedimento normativo no Brasil de tampar sua boca, né? Mesmo porque ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, ele não consegue, é inviável. Então presta muita atenção nisso. Intangível e transcendente, ou seja, é abstrato, mas sai, ou seja, está fora de você, a sua palavra, a sua manifestação. Lembra que eu falei sobre a questão da manifestação, que ela precisava ser especificada, né, à luz de um concretismo? Pois é, existem manifestações que elas não conseguem ser concretizadas ao ponto de serem relativizadas, que é a sua palavra. Ah, Ronaldo, mas peraí, calma, vamos pensar direitinho? Vamos pensar direitinho. Aí talvez você deva estar pensando assim, pô, mas o cara vai para os meios de comunicação, mas aí o Estado ou o órgão competente proíbe determinado programa de televisão ou de internet, que vale, agora está tudo revolucionado, né? De transmitir aquelas mensagens novamente. Aí eu pergunto, essa restrição, ela está se dando sobre a sua voz, sobre a voz daquele que está expelindo-a, ou sobre o meio de comunicação? Sobre o meio de comunicação. Sobre o meio de comunicação. Ah, mas também tem a hipótese, né? Indo por essa linha de raciocínio, tem hipótese de repente, a pessoa, dependendo do teor da manifestação dela, né? Ela poder sofrer uma sanção, né? Tendo que pagar uma indenização pelos danos morais e materiais decorrentes. É uma outra relação jurídica. Mas vai conseguir? Pergunto, vai conseguir relativizar a sua voz? Não. Impedir de ela ocorrer? Não. Olha a maldade disso. Vocês têm que saber analisar o objeto jurídico fundamental, para que vocês não fiquem perdidos no tempo e no espaço, né? Decorando quando é que ele pode ou não pode. É só analisar isso, gente. É só analisar isso, né? Então, pergunto, pode ser relativizado? Não pode ser relativizado. Não tem como ser relativizado. Você vai relativizar qualquer outra coisa decorrente em razão do dinamismo jurídico fundamental, mas aquele objeto jurídico fundamental não vai ser relativizado. Olha que maldade isso. Olha que fantástico isso. Maldade de bom, quando eu falo, né? Para você conseguir arrebentar o examinador nesse momento. Olha que bacana, né? Então, vamos lá, então. Vamos sair um pouco da intangibilidade, vamos agora entrar na tangibilidade. Vocês perceberam que quando o objeto, já tinha falado inclusive a respeito disso, quando o objeto jurídico fundamental ele é intangível, não tem como ser relativizado. Já falei sobre isso. Mas vamos agora trabalhar em cima da tangibilidade, né? Vamos agora trabalhar um outro regrado. Tangibilidade e intranscendência. Obedecer a mesma coisa que está lá em cima. Pensa comigo. O objeto é tangível e intranscendente. Me dá um exemplo aí. Palpável. É palpável, né? Vida. É palpável. Vida. E tá dentro? A sua vida. A sua vida, olha que bacana. É tangível, é concreto. Você consegue tê-la, né? Mas ela está dentro de você. Posso dar um exemplo aqui bacana de relativização, né? Da sua vida, que está dentro de você. Claro que ela está dentro da sua vida, não está fora de você, pelo amor de Deus, né? O pessoal está falando, se tiver fora de você, sua vida estiver fora de você, você não tem mais vida, logo você está morto. É Walking Dead, porra. Né? Não faça isso, pelo amor de Deus.
tá? Então, bora lá. A sua vida está fora tá fora não, está dentro de você, né? Logo, ela é intranscendente e ela é tangível, ela é concreta. Você está materializado, você está vivo, porra, está materializado, não tá? Tá. E aí você diz o que para mim? Ah, se ela é tangível e transcendente, logo ela pode ser relativizada exatamente por conta da tangibilidade. Olha aqui, ó, da tangibilidade. Digamos assim, é a característica ou atributo, se assim a gente pode melhor dizer, né, que dá, digamos assim, é o pressuposto para a relativização, é a tangibilidade. Tá? Saber se ela está dentro ou está fora de você é apenas uma mera análise, né, consequencial. Tá? Aí eu pergunto, vamos lá, diretamente para o exemplo. Pena de morte. Pena de morte existe no Brasil, pelo amor de Deus, tá? Em época de guerra declarada. Mas existe, né? Exemplo bacana. Outro exemplo bacana de relativização do direito à vida. Vamos lá, vamos pensar comigo. Legítima defesa. São formas de relativização do direito à vida. Legítima defesa. Né? Estrito cumprimento do dever legal, né? O policial que está na rua, muito embora a gente tenha tido aí alguma reforma, né, na nossa lei penal nesse sentido. Depois, numa próxima aula, eu vou mostrar qual é a grande falha desse pontual legislativo penal, né, que pode, a qualquer momento, cair na prova, né, sob o manto de um referencial legislativo ou aberta, né, uma questão aberta. Mas é outra coisa. Vamos lá. Direito à vida pode ser relativizado? Sim. Por quê? Porque ele é tangível, ou seja, concreto e intranscendente, está dentro de você. Tangibilidade é o pressuposto da relativização. Nesse sentido, a vida pode ser relativizada quando ela ofender aos valores constitucionais, legais. Ok? Ok. Pena de morte. Vai o que mais? Vamos lá. Aborto anencefálico. Né? Aborto moral, aborto material, são as hipóteses que, inclusive, o STF já vem pautando, reconhecendo há bastante tempo, né? Pena de morte, então, pode ser relativizado. Réu, pode ser relativizado. Olha que legal isso, hein? Se você sabe esse regramento, cara, fica show de bola. Aí, se você sabe isso, você sabe se ele pode ser diretamente, o objeto pode ser diretamente relativizado ou indiretamente, ou mediatamente, que o vale. Mas o objeto fundamental não vai ser relativizado. É outro objeto. Quando a gente fala mediato ou imediato, desculpa, imediato ou indireto, é sobre um outro objeto que não aquele. Tá certo? Então, bora lá. Outro. O direito fundamental, o objeto jurídico fundamental que o vale, tangível, mas transcendente, olha aí. Esse aqui é mesmo. Esse aqui é mesmo. Muito bom, muito bom. Esse que vai ser mesmo relativizado. Né? Que é palpável. Porque é palpável, está fora de você. Está fora, tá exato. Fácil do Estado meter a mão. Tá fácil do Estado meter a mão. Né? Então é óbvio que ele pode. Dá um exemplo do exemplo. Propriedade, já falamos isso mais cedo, né? Já falamos isso mais cedo. A manifestação da religião, a manifestação da sua convicção. Lembrem-se que se ela não estiver especificada a uma vertente concretista, ela vai cair para essa hipótese aqui, de intangibilidade e transcendência. Lembra que eu falei para vocês? Pois é. Se só tiver no pensamento... Se tiver somente na palavra ou nas palavras, não tem como ser relativizado. Agora, se tiver um culto, né? um esquenta-tambor, um horário lá, sacrificando os bichinhos, aquele negócio todo, é óbvio que agora a lei é clara a respeito dos bichinhos, não se pode maltratar os bichinhos, Deus me livre, né? Então, claro que vai ter problema.
né? Aquela manifestação, ela não vai ocorrer mais. A manifestação concretista, tá certo? Ah, Ronaldo, mas o cara ali na praça, ele foi impedido de ficar na praça. Ele foi impedido de ficar na praça falando, mas ele vai continuar falando, andando. Toma cuidado com isso. Você tem que saber especificar o objeto jurídico fundamental. Tá certo? Se você não fizer isso, vai ficar difícil de você analisar a questão na hora da prova, né? Bom, deixe-me passar logo uma questão aqui bacana para a gente. Vamos lá, vamos passar logo uma questão bacana aqui para a gente. Eu vou até colocar aqui no nosso quadro, né? Vamos pegar aqui, ó. Ninguém jamais será privado do direito de crença. Pequenininha, mas muita gente já errou essa questão. Como errou essa questão? Agora você sabe, fica mais fácil, né? Ninguém jamais... Ronaldo, eu já vi em prova e já falaram para mim em aulas que toda vez que tiver esse termo jamais, nunca, só, somente, tudo, todo, esses termos absolutos, né? A questão tem 99,9% de estar errada. Isso é mito. Besteira. Acabei de mostrar para vocês que a gente tem que analisar a hipótese, não é? Pois é, não é diferente na hora de uma questão. Ronaldo, essa questão está errada. Agora, tentando salvar a questão, né? Ele vai dizer que está errada exatamente porque não está de acordo com o inciso 8º do artigo 5º da Constituição Federal, porque lá fala ninguém será privado de direitos por motivo de crença, né, ou de convicção filosófica, política, blá, 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 enfim. Eu ouço muito isso, cara. Eu vejo muita gente falando, não está de acordo com a Constituição Federal. Pô, peraí, não está de acordo como? Né? Porque se não está de acordo com a Constituição Federal, você vai marcar errado só porque não está de acordo? Tem que tomar cuidado com isso, porque se a questão não estiver falando de acordo com a Constituição Federal, toma muito cuidado. CESP, FCC, FGV, essas bancas estão costumando fazer isso. Tirando o referencial de acordo com, segundo o quê? Conforme o qual, e deixando a questão aberta sem referencial. Né? Então, aí que você tem que fazer uma análise aberta a respeito disso, porque se não está conforme o que a Constituição Federal falou, você tem que fazer uma análise sobre o objeto, sobre a hipótese. Não é porque não está de acordo com a Constituição Federal, não é porque não está ipsilíteres, conforme, de acordo, né, com o que a Constituição está versando, que você vai marcar errado. Não faça uma desgraça dessa, pelo amor de Deus. Né? Então, bora lá. De acordo com o que a gente acabou de analisar aqui, com a teoria da relativização dos direitos fundamentais, ou jurídico fundamental, ninguém jamais será privado do direito de crença. Né? Se o termo jamais é um mito, né, você não vai marcar errado por causa disso, né? E se a Constituição não traz conforme aqui está, e você também não vai marcar errado disso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que analisar. Direito de crença, gente, é igual a manifestação de crença? Não. Direito de crença, a gente já falou mais cedo, né? A crença, ela é tangível ou intangível? A crença é intangível. Intangível. Se ela é intangível, por óbvio, o pressuposto de relativização inexiste. Inexiste. Agora só uma análise consequencial. Ela está dentro ou está fora de você? Ela está dentro de mim, Ronaldo. Se ela está dentro de mim, ela é intranscendente. Corre para cá. Olha lá para cima. Olha a lógica jurídica aplicada aqui. Ela não tem como ser relativizada em nenhuma hipótese. Logo, o fato de dizer de que ninguém jamais será privado do direito de crença é verdadeiro. Está completamente certo isso aqui, ó. Vou botar até embaixo. Certo.